Fala people, esse é o nosso resumão da migração. Resumão da live. Pessoal, falamos de migração e falamos duas coisas aqui. Primeira parte, migrações internacionais. Junto com elas, o que causa a migração? O que leva uma pessoa a migrar? Né? O que é um migrante e por que eles vão, para onde eles vão? Tá? Então vamos responder essas perguntas. Primeira coisa, migrações no geral. O que é um migrante? Uma pessoa que se desloca. Lembrando que quando você se desloca, tu sai de um lugar para entrar no outro. Então tu saiu de um lugar, você é emigrante naquele lugar, tu entrou em outro canto, tu é imigrante naquele canto. Lembra da dica da mãe? Você está no teu quarto relaxado, tua mãe abriu a porta, pá, entrou, você fala I, ela entrou. Quando ela sai, você fala E, ela saiu. Né? Então, imigrante chega, emigrante sai. É muito importante essa diferença, porque a questão pode pegar você com isso, com algum tipo de tabela, dando os números, e você tem que saber se saiu mais ou entrou mais gente. Se tu não saber a diferença entre o I e o E, se ferrou. Né? Então, lembra da dica, quanto mais idiota a dica, melhor. I, entrou e saiu. Então, o migrante é uma pessoa que se desloca de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, tá? De um planeta para outro, de uma dimensão para outra. Tem que ter um deslocamento. Dentro da mesma cidade não vale, você tem que pelo menos sair da cidade. Tá? Por que as pessoas se deslocam? O motivo do deslocamento é sempre uma melhora. Ninguém se desloca para cair no buraco. Quais são os principais motivos? Trabalho, vou para um trabalho melhor, um salário melhor. Vou atrás de educação, de repente você passou numa universidade pública, na tua cidade não tem, então você muda de cidade. Vou atrás de um tratamento de saúde, na questão da pandemia isso está muito presente, né? Uma cidade está sem leito, a galera vai para outra cidade que tem leito. Ou você está com algum tipo de doença, na outra cidade tem um hospital melhor, você vai migrar para lá. Tá? Ou vou migrar para ficar com a minha família, enfim. Sempre tem um motivo que por trás traz algum tipo de melhora. Tá bom? Essa é a questão principal do porquê as pessoas se deslocam. Quais são os lugares do mundo que mais atraem o deslocamento de pessoas? Para isso eu mostrei para vocês aqui uma imagenzinha que justamente vai responder essa pergunta. Essa imagenzinha ela traz aí os países em cores diferentes de acordo com o seu IDH. Quanto mais verde, verde escuro, maior o IDH. Tem lá a aula assíncrona de IDH, vai dar uma olhada, só tem um pouquinho mais de 10 minutos. Quanto mais para o laranja, pior o IDH. Então a gente vê aí, nessa figura, os locais com maior IDH, que vão ter melhores condições sociais, de qualidade de vida e de economia, esses lugares atraindo muito mais gente. Então a gente vê ali Europa, América do Norte, atraindo bastante gente. Enquanto isso, você tem os locais que expulsam as pessoas. A gente vê América do Sul, a gente vê o continente africano. Tá? Então são locais que têm condições que não são tão boas quanto os outros. Então as pessoas desses locais vão buscar isso fora dos países. Principalmente a parte central do continente africano, porque ali tem países com muita instabilidade política. Tudo bem? Alguns em guerra civil, alguns com problemas internos, com disputas internas, acabam forçando as pessoas para fora. Não só para outros continentes, mas também para outros países do próprio continente. Tá? Depois a gente falou de migrações internas no Brasil. E aí a gente passou por 3 fases de migração do Brasil que eu detalhei mais para vocês. Vamos lá. A fase 1, que é marcada pelos fluxos de grande distância, com destaque no movimento Nordeste para o Sudeste. Por quê? Nordeste tinha uma grande população, uma grande quantidade de pessoas moram lá, e moravam nessa época também. Só que ao mesmo tempo era uma questão muito carente, uma região muito carente em infraestrutura. Então o pessoal buscava sair de lá. Iam para onde? Nessa época a região Sudeste estava se industrializando, se urbanizando. Então as pessoas iam em direção a essa região, que no Brasil na época era a principal região em urbanização e em industrialização. Então atraía bastante gente. Era o polo de atração do Brasil. Como o Nordeste tinha muita população, então era muita gente fazendo esse caminho, Nordeste e Sudeste. Tá bom? Acompanhando aí, a gente tem o êxodo rural, que é a galera saindo da área rural e indo em direção à área urbana, justamente por causa da expansão do urbanismo, da urbanização e da questão da industrialização. Tá? E aí a gente tem a região sul, mandando galeras para centro-oeste.
Por que tem essa migração? A região sul já não tinha tanto espaço para desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então a população de lá começa a procurar áreas novas, com pouco povoamento. A região centro-oeste era a bola da vez. E aí a fronteira agrícola começa a ir em direção a essa região. Beleza? Falamos da segunda fase, quando a gente tem uma interiorização no início da migração de retorno, que é aquela migração que o cara volta para a sua cidade de origem. Essa interiorização, principalmente, expansão da fronteira agrícola, então aquela fronteira agrícola que a galera do sul começa a empurrar para o centro-oeste, ela vai aumentando em direção à região norte, estão abrindo espaço no centro-oeste para as atividades agrícolas e pecuárias, estão atraindo a galera para o interior, tá? Destacando o Cerrado como grande região produtora. Construção de Brasília, então, atrai dinheiro, economia para o centro do país, as pessoas vão atrás disso, tá bom? Povoamento na região norte, que era interesse do próprio governo, então o governo incentivava algumas empresas, indústrias a irem para a região norte, e também na região sul isso aconteceu antes, tá? E a expansão para outros países. A gente tem até aqui as duas setinhas, ó. Aqui a gente tem duas setinhas, ó, em direção ao Paraguai, em direção à Bolívia. Então os brasileiros já buscando outras terras em outros países, inclusive no Paraguai são chamados de brasiguaios. Terceira fase que a gente viu, marcada pela consolidação da migração de retorno. A gente tem, ó, grandes migrações de retorno aqui, ó, voltando, e o grande destaque voltando do sudeste em direção ao nordeste, que hoje em dia a migração nordeste e sudeste é praticamente igual à de retorno sudeste e nordeste, tá bom? Então isso marca a nossa fase de migração atual, com destaque então para o fluxo voltando para o nordeste. A gente tem migrações de distâncias mais curtas. Não é porque, professor, antes a gente tinha uma migração tão grande no nordeste e sudeste, agora o pessoal migra dentro da própria região. Por que isso aconteceu? Desenvolvimento da infraestrutura na região nordeste faz com que as pessoas não tenham que sair mais de lá para ir para outros lugares, eles podem ficar por ali mesmo. Isso também conta para a região sul, tá? Para a região centro-oeste. Então, não tem mais por que eu ir só para a região sudeste. Eu posso migrar na minha própria região. Então, você tem migrações mais curtas, certo? Descentralização das indústrias. Antes, a indústria estava em um lugar só. Tudo centralizado no sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, todo mundo, você só tinha uma opção, você tinha que ir para lá. Quando você descentraliza o serviço, ou seja, você espalha esses serviços pelo território, primeira coisa, eu não preciso mais viajar tão longe. Eu posso viajar perto da minha região, porque perto dela vai ter algum serviço, alguma indústria. Segundo, de repente eu nem preciso viajar, porque agora na minha cidade tem uma indústria, tem um serviço. Então quando eu descentralizo os serviços, eu diminuo a distância e eu diminuo a quantidade de viagens, a quantidade de migração. Tá bom? Principalmente as de longa distância. Eu posso aumentar a migração pendular, por exemplo, que é aquela migração que você vai de uma cidade para outra. Você dorme numa cidade, trabalha em outra. Dorme numa cidade, trabalha em outra. Tipo um pêndulo. Eu posso aumentar esse tipo de migração de curta distância, mas diminuo a de longa distância, certo? Ao mesmo tempo, a região sudeste tem uma desacelerada, tanto economicamente quanto socialmente, crescimento de várias periferias, aumento da violência, questão social diminuiu bastante, e aí o pessoal fala, bom, não vale mais a pena eu ficar aqui, vale mais a pena eu voltar, seja para o sul, seja para o nordeste, seja para o centro-oeste, não vale mais a pena ficar aqui no sudeste, nesse sufoco todo, eu volto para lá, tem minha família, e lá melhorou a infraestrutura, então desaceleração da região sudeste, dificuldades para migrar a longa distância, seja pelo dinheiro e porque eu não preciso mais, já que descentralizou o serviço, e queda na qualidade de vida, isso também deixa de atrair as pessoas para os antigos grandes centros, beleza? E esse slide dando um resuminho nessas fases do Brasil. Pessoal, então a gente viu resumidamente isso. Migrações internacionais, o que é um migrante, o que ele faz, por que ele migra, e migrações dentro do Brasil, as diferentes fases e as suas características. Beleza? Qualquer dúvida, o WhatsApp do professor aqui, manda as questões, manda as dúvidas aqui, Moodle, ou dá uma olhadinha na live completa. Beleza? Grande abraço para vocês, foi um prazer ter vocês nesse módulo, nos vemos no próximo módulo. Valeu! E